Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos dar continuidade aos conjuntos numéricos, especificamente falando sobre os números racionais e representação decimal. Então, o que a gente tem para mostrar aqui? A representação decimal ela está relacionada, como eu falei, ao conjunto dos números racionais, né? Então, nós temos que todo número racional A sobre B, ó, aqui, ó, o A sobre B, ele pode ser representado por um número decimal. Ou seja, essa fração aqui, ela pode ser representada por um número, um exemplo aqui, número decimal 0,1, 0,2, 1,5, entendeu? Ou seja, essa fração ela pode ser representada por isso, por esses números aqui, certo? Passa-se um número racional, ou seja, você vai pegar o número racional nessa forma aqui e você vai passar para a forma decimal, dividindo o inteiro A pelo inteiro B. Ou seja, o que vai acontecer? Você vai pegar aqui, ó, você tem aqui, ó, essa fração, né? Deixa eu dar uma melhorada aqui nesse A. Você tem essa fração aqui. A sobre B, né? Então, como é que você vai alcançar o resultado dessa fração? Você vai dividir o A pelo B, certo? Vai ser uma divisão, como foi ensinado nas aulas de divisão, você vai dividir A por B, certo? Você pode utilizar aquele método que foi falado na aula de divisão, o método da chave. Tá ok? Então, o que acontece? Você tem aqui a fração, né? E você vai transformar ela em um número decimal dividido inteiro A, ó, esse número inteiro aqui, pelo inteiro B. Ou seja, você vai dividir esse por esse. Aí o que você vai fazer? Você pode utilizar esse método aqui, que é o método da chave. Método da chave. Tá ok, pessoal? Então, na passagem de uma notação para outra, pode ocorrer dois casos. Ou seja, o que pode acontecer? Você, no momento que você dividir aqui A e B, você vai ter um resultado. Certo? Você vai ter um resultado. Esse resultado, ele vai ser um número. Ok? Então, o que acontece? Você vai ter dois casos no momento que você passar de fração para um número decimal. Qual é o primeiro caso aqui? Qual é o primeiro caso? O número decimal tem uma quantidade finita de algarismos diferentes de zero. Isto é uma decimal exata. E o que isso aqui quer dizer? Ó, nós temos os exemplos aqui, ó. Nós temos os exemplos aqui. Ou seja, quando você divide 3 por 1, ou seja, você tem um número inteiro, que é chamado, aqui no caso da fração, é chamado de numerador. E você tem um outro número inteiro aqui, na fração, é chamado de denominador. Então, quando você divide 3 por 1, o resultado é 3, certo?
como eu falei, pode utilizar aquele método, o método da chave. 3 dividido por 1. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 1, 3. Coloco o 3 aqui. 3 menos 3, 0. Resto 0. Certo? Você pode ter esse tipo aqui, que no caso é 1 sobre 2. A resposta é 0,5. Então você vai ter a divisão aqui, dividindo 1 por 2. Aí o que acontece? O 1 ele é menor que 2. Então, para que eu consiga dividir aqui, eu vou ter que emprestar um 0 aqui para o 1, para que o 1 passe de unidade para dezena. Então, 10 é maior que 2, certo? Só que toda vez que eu empresto um 0 aqui, eu tenho que colocar um 0 e uma vírgula. Por quê? Porque tudo tem um preço. No momento que você empresta o 0, você vai ter que ter um 0, aqui. Ou seja, no empréstimo aqui, você vai ter que ter o 0, aqui. Tá ok? Toda vez que acontecer isso, onde o dividendo for menor que o divisor, você vai emprestar um 0 para o número aqui que é menor que o divisor, e no momento que você empresta, vai aparecer 0, tá ok? Então 10 dividido por 2, pela tabuada de 2, a gente sabe que 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 5, 10. Ou seja, o número que vai aqui no quociente é o 5, porque 2 vezes 5, 10. Então, 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, resto 0. Aí você tem aqui também um outro exemplo, de 1 sobre 20, onde o resultado dá 0,05. Tá ok? Você também tem outro exemplo aqui, ó, 27 dividido por 1000, dá 0,027. Certo? Então, lembrando aqui, ó, primeira condição, primeiro caso, o número decimal tem uma quantidade finita de algarismos. Finita. Ou seja, que tem fim. Diferente de zero, isto é, uma decimal exata. Então, se você observar bem, ó, é um número finito, 3. 0,5 também é um número finito, certo? 0,05 também é um número finito. 0,027 também é um número finito. Segundo caso, o número decimal tem uma quantidade infinita de algarismos que se repetem periodicamente, ó, periodicamente, certo? Tem um que é finito e tem um que a quantidade é infinita de algarismos. E ele se repete periodicamente, isto é, isso aqui, ó, é chamado de dízima periódica. Então, pelos exemplos aqui, ó, a gente tem 1 sobre 3. 1 sobre 3 dá 0,333. Ou eu posso representar dessa maneira aqui. 0,3, uma barra em cima. Ou seja, o período é o 3, porque é ele que vai se repetir, né? Então, pegando aqui, ó, 1 sobre 3, vamos dividir. Ele diz aqui que 1 sobre 3 dá 0,333, infinitamente. Então, vamos utilizar o método da chave. 1 dividido por 3, certo? Como 1 é menor que 3, é aquele mesmo princípio. Vou ter que emprestar aqui o 0 para que o 1 se torne dezena. E você tem um número no dividendo maior que o divisor. Então, o que vai acontecer? 10 dividido por 3, certo? No momento que eu empresto o 0, eu vou ter que ter o 0, certo? Aí vamos lá para a tabuada
Vamos lá para a tabuada de 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Certo? 3 vezes 4 dá 12. 12 é maior que 10, então não posso usar o 4. Então tem que usar um número mais próximo de 10. Então vai ser o 3 aqui, ó. Certo? Porque 3 vezes 3 é 9. Então 3 vezes 3 dá 9. Certo? Então 10 menos 9 dá 1. Certo? Aí vai aquela situação. 1 é menor que 3. Então vou ter que emprestar aqui, ó. No momento que eu empresto, eu preciso colocar vírgula? Não. Negativo. Não ponho a vírgula. Por quê? Porque eu já coloquei a vírgula aqui. Ou seja, eu já estou representando o número com 0, então não preciso colocar mais. Tá certo? Não preciso colocar mais a vírgula. Então, eu só faço emprestar e dividir normalmente. 10 dividido por 3, eu sei que vai dar 3 de novo. 3 vezes 3 dá 9. Para 10, ó, 3 vezes 3 dá 9. Para 10, me dá 1. Ou seja, vai ficar indefinidamente eu dividindo aqui 10 por 3. Tá certo? Então, isso aqui, ó, é uma dízima. É uma dízima periódica. É uma dízima periódica de período 3. Porque é o 3 que se repete. Tá ok? Aí a gente tem aqui o exemplo do 2 sobre 7, da fração 2 sobre 7, que dá 0,28, 57, 14, 28, 57, 14. Se você observar bem, repete 28, 57, 14. Bem aqui eu repete. Repete bem aqui, ó, 28, 57 e 14, ó, bem aqui. Aí dá 28, 57, 14. Ou seja, o período é 28, 57, 14. 11 sobre 6 vai dar 1,8333. Ou seja, quem repete é o 3. Então, o período 3. Certo? Podemos notar também que todo número na forma decimal exata ou de dízima periódica pode ser convertido à forma de fração. Ou seja, se você tem aqui o resultado, esse resultado aqui, que é o número decimal, certo? Número decimal, você pode fazer com que esse número decimal ele retorne à condição de fração. Você pode fazer com que o número decimal retorne à condição de fração. Tá ok? E, portanto, representa um número racional. Ou seja, isso aqui, esse número aqui, esse número aqui, esse número, pelo fato de você poder fazer com que ele, como número decimal, ele volte a ser fração, então esses números aqui estão definidos como números racionais. Tá ok, pessoal? Na próxima aula, eu vou dar continuidade aqui nessa parte de números decimais, certo? E como é que a gente faz para de um número decimal chegar na fração, tá ok? Então, até a próxima aula, a gente se vê. Pessoal, se gostaram do vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe com seus amigos. Vocês financiam o projeto e o canal.